Você conhece alguma pessoa que detesta saber que alguém é melhor que ela? Você conhece alguma pessoa que detesta fazer as coisas e não ser reconhecida? Você conhece alguém que se contorce de raiva por dentro quando ela descobre que há uma outra pessoa que faz a mesma coisa que ela faz de forma mais eficiente e melhor? Não conhece? Eu vou apresentar para você essa pessoa. Você. Você é desse jeito. Eu sou assim. Nós somos assim. Este é o grande problema do ser humano. O ser humano, por vezes, ele não se importa tanto em ter alguém melhor que ele, desde que esse alguém esteja longe. Dele não tem problema. Mas quando esse alguém é o nosso vizinho, é o nosso parente, é alguém que atende o mesmo nicho que a gente atende, oh Deus, daí começa a ficar mais difícil, com certeza. Mas não se apavore, porque Jesus Cristo ele vai nos ensinar, através dessa passagem aqui, justamente como vencer essa guerra contra o nosso próprio orgulho, contra o nosso ego, contra a nossa arrogância. E se você não se vê desse jeito, eu tenho medo de você. Porque é isso que a Escritura vai dizer de todos nós, e todos nós precisamos aprender a respeito disso. Na última semana, lembra, resumidamente eu falei sobre a Páscoa e falei sobre a instituição da ceia. Eu dei exemplo ali para os irmãos, mostrando que Jesus Cristo nos deixou o mandamento, a ordenança de participarmos da ceia. Por isso, se há alguém aqui que não é batizado ainda, batize-se o quanto antes para que você possa fazer parte deste mandamento do Senhor. E teve 2 versículos na semana passada que infelizmente não deu tempo de eu falar, que foi o versículo 22 e 23. Só acompanha comigo. Não é pregação ainda, tá? Só que eu esqueci a semana passada. Versículo 22. Lucas capítulo 22, versículo 22. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então, eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo? Veja, a Escritura é explícita em dizer, o Filho do Homem vai como está determinado. Jesus Cristo não foi pego de surpresa com a traição de Judas, com tudo que estava acontecendo. Ele estava indo conforme aquilo que foi determinado. Portanto, sua morte não significa, em hipótese nenhuma, o triunfo dos inimigos. Claro que não. Na verdade, era a mais plena certeza, absoluta, sendo redundante de propósito, de que os planos de Deus estavam sendo cumpridos aqui. Entretanto, mesmo Jesus sendo entregue pelo determinado desígnio de Deus, não há nenhuma parte na Escritura onde a soberania de Deus, onde a predestinação, onde as profecias, elas cancelam a responsabilidade do homem sobre seus atos. O que nós vamos ver por toda a Escritura é, Deus é totalmente soberano, mas o homem é totalmente responsável pelos seus atos. Não tem como ele se desculpar. Dito isso, vamos então para o texto. Acompanha comigo aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 24 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. E surgiu também uma discussão entre eles quem? Os discípulos, sobre qual deles pareceria ser o maior. Verso 25. Jesus lhes disse, os reis dominam sobre as nações e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores, mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como que serve. Pois quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Vós sois o que tem permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós. Verso 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Veja qual é a circunstância aqui, lembra? Jesus, ele está indo para a morte, sendo entregue. Esta é a parte do Evangelho de Lucas em que nós entramos aqui. E ele está num dos momentos mais difíceis de sua vida, sabendo que a morte está ali à frente. Eu e você não sabemos o dia que vamos morrer. Graças ao Senhor por isso, porque se soubéssemos, seria uma aflição absurda. Jesus Cristo sabia. Numa das horas mais difíceis da qual ele estava passando,
os discípulos, de repente, se pegam no espírito de grandeza, perguntando: quem de nós será o maior? Jesus angustiado, sabendo que a morte está próxima, e os discípulos se perguntando: e aí? Será que sou eu? Será que é você? Quem? Quem tem mais proeminência? É mais ou menos o seguinte: imagina que você vai visitar uma pessoa em estado terminal no hospital, só que ela ainda está viva, consciente. E de repente você conversa com a pessoa e enquanto o outro conversa, você fica do lado conversando, você e seu irmão. E aí? A casa da praia do velho, para mim ou para você? E o carro? Não, você fica com o carro ou com a moto. Geladeira para você, micro-ondas para mim. E ele ouvindo. Tudo que ele não queria ouvir neste momento era isso. Só que, claro, né? Jesus Cristo não estava doente de forma nenhuma. Jesus ele estava à sombra da cruz, no seu mais profundo gesto de autossacrifício e humilhação. Enquanto isso, seus discípulos preocupados em quem era melhor que o outro. Quem era o maior? Quem era o responsável? Quem tinha mais proeminência? O orgulho ele é algo que está arraigado no coração dos homens mais piedosos do mundo. Sim. Por isso eu digo, se você não se vê como alguém que tem orgulho, como alguém arrogante, como alguém soberbo, eu temo você, você não se conhece, porque o ser humano, ele é assim. E nesse trecho, Jesus ele vai confrontar a mentalidade egoísta desses discípulos e ensinar a eles, de fato, o que é a verdadeira grandeza. E é claro que nós temos princípios importantíssimos em relação à minha e à sua vida. Eu quero passar alguns aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. Primeiro princípio que nós vemos, orgulho e inveja. Versículo 24, acompanha comigo novamente. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Uma discussão totalmente inapropriada para o momento. A tragédia para Jesus Cristo, com certeza. Jesus encarando a cruz, o traidor à mesa, lembra? Judas estava ali. E os discípulos perguntando quem é o maior. Eles estavam mais preocupados com primazia, eles estavam mais preocupados com prestígio, do que com o sofrimento que Jesus Cristo estava passando, com a aflição que ele estava passando. Mesmo no momento desse, eles estavam sendo totalmente indelicados. E essa discussão revela que havia uma mentalidade de competição entre aqueles homens. Sim. Aqueles homens tinham competição para saber quem era o maior. E se eles, escolhidos a dedo pelo próprio Cristo, tinham essas divergências entre eles, quando você diz assim, olha, eu não tenho esse problema, eu não sofro disso. Oh Deus, você não se conhece. Não se conhece, você não sabe quem é você não sabe nada a respeito do seu coração. Então é importante você saber que se esses grandes homens piedosos escolhidos pelo próprio Deus tinham essa dificuldade, eu e você vamos ter também. Ser o maior fala de reconhecimento, de querer ser aplaudido. Todo ser humano é assim, eu estou descrevendo você. Esses homens são apenas um exemplo da minha e da sua vida. Ainda que você diga, não, eu não quero ser uma pessoa a mais famosa do mundo na minha área. Ainda que você não queira isso. Mas às vezes você quer ser pelo menos mais conhecido ali na sua cidade, seu bairro, a sua família. Mas o ser humano ele tem esse desejo de grandeza, de querer aparecer, de querer ser reconhecido. Você detesta ser ignorado. Nós somos assim. Quando você faz e as pessoas não agradecem aquilo que você faz, você fica furioso. Claro que fica. Se fulano não te cumprimenta, você fica bravo. Acredita que já teve pessoas que saíram da igreja porque disseram que eu não cumprimentei? Meu Deus, e eu tinha cumprimentado, isso que foi pior, né? Mas ainda que eu não tivesse. Por quê? É estrela demais, né? Não dá, né? Eu sou a última bolacha do pacote. O seu maior problema não é quando alguém de longe é superior a você. O seu maior problema é quando alguém de perto faz o que você faz. E muito melhor. Oh Deus, isso aí é muito difícil para o ser humano. Eu começo dando para você o meu exemplo. Olha, eu não tenho problema nenhum com pastores de grandes igrejas na capital. Eu estava em São Paulo nessa semana, gravando um programa lá. Eu não tenho problema nenhum, eu passando na frente da igreja assim, gente, o carro ia andando assim, não acabava a igreja. E anda, eu falei, gente, que tamanho! Eu fico pensando, um pastor desse aqui não tem
dor de cabeça nenhuma para saber, será que esse mês vai dar para fechar no azul? Não tem esses questionamentos, esses sofrimentos que nós temos aqui. Não tem. Talvez a preocupação dele, se ele for honesto, é onde a gente gasta tanto dinheiro? Onde a gente investe? O que a gente faz? Então não tem problema com o pastor da TV, lá da capital, ter uma igreja enorme, não ter dificuldades financeiras. Ah, mas quando é o pastor da minha cidade, gente do céu. Haja oração para falar, Deus me livra desse coração maligno. Me livra. Você é assim também. O seu problema não é com o Cristiano Ronaldo, que tem 20 carros importados de luxo, sabia? Isso é a última vez que eu vi. 20 carros de luxo. Tem até uma brincadeira que ele faz, né? O filhinho dele chega na garagem dele, e eu pensei que era estacionamento de shopping, alguma coisa. Não era, a garagem dele. Só carro importado. E ele pede para o menininho dele, adivinha qual carro do papai está faltando? Nossa, Deus do céu. O menininho, é o Bugatti, papai? Não é o Bugatti. Não é. O seu problema não é com o Cristiano Ronaldo, que tem 20 carros de luxo. Mas talvez com o seu vizinho, com o seu parente que troca de carro ano sim, ano não. E você faz lá 15 anos que está com o mesmo carro. Comprando pneu recapado. Conta no dedo, será que dá para pôr gasolina para ir lá ou é melhor ir a pé? Esse é o seu problema. O seu problema não é com a família grande, com muitos filhos e filhos bem educados do influencer da internet ou do artista. Não, o seu problema talvez é quando um conhecido seu tem os filhos tudo joinha, tudo educadinho, você diz, por que comer não é assim? Por quê? Esse é o seu problema. Esse é o nosso problema. O seu problema não é com um salário astronômico de um jogador de futebol, mas talvez com uma pessoa que trabalha no mesmo ramo que você e ganha 10 vezes mais. O ser humano, ele é cheio de orgulho. Os discípulos, eles se preocuparam sobre quem seria o maior. Por quê? Ora, quem gosta de ficar para trás, gente? Quem gosta de ser o segundo? Você lembra do segundo? Você não lembra. Você lembra quem foi o vice-campeão da Copa de 90? Não lembra. Eu sempre digo, né? O segundo colocado é o primeiro dos derrotados. Ninguém lembra dele. Ninguém gosta de ser o segundo. Esses discípulos, eles queriam ter primazia. Por isso houve essa briga entre eles. Não só isso. Lembra? A mãe de Tiago e João, acho que eu coloquei ali, põe ele, por favor. Mateus capítulo 20, versículo 20. São os discípulos escolhidos pelo próprio Cristo. Mateus 20, 20 vai dizer assim. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou, que queres? Ela respondeu, concede que no teu reino esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Você sabe, né? Sentar à direita e à esquerda fala de proeminência, fala de honra, de ser conhecido. Imagina, você no reino de Cristo, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas o texto vai dizer assim, ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Você percebeu que não era o caso de um nem de outro? Eram todos. Como assim? Como assim esses homens querem ser melhor do que nós? Como a mãe deles faz essa pergunta? Eles ficaram indignados, totalmente indignados. Eu gosto dessa palavra, né? Indignaram-se. Porque assim é o ser humano, você fica indignado quando alguém toma o seu lugar. Quando alguém faz algo melhor que você. E enquanto você reina de forma soberana e absoluta, ali é uma maravilha. Aparece um concorrente, meu irmão, o pau quebra. Lembrando, aqui nós estávamos falando dos 12 discípulos. Era na igreja do próprio Cristo. Às vezes, a gente está lá no pequeno grupo, né, compartilhando com os irmãos, confessando os nossos pecados, mas eu só falo meus erros. E às vezes os irmãos compartilhando, eu digo, gente, só eu que sou pecador nesse pequeno grupo aqui, não é possível. Ninguém erra, gente. Só eu. E via de regra, você pode ver, o exercício não dá bom exemplo meu, porque eu não acho que isso devo fazer, mas os ruins eu me descasco, né, automaticamente. E eu não sei quanto você, mas eu sou igualzinho esses homens aqui, ó. Eu fico indignado. Como assim? Nós tivemos, acho que uns 2 meses, 3 meses, não lembro, uma conferência sobre psicologia lá em nossa igreja em Guaratinguetá, e alguns irmãos aqui foram, né?
E foi uma bênção, né? A gente falou sobre psicologia e Bíblia. E eu lembro que o meu pastor disse assim, olha, você vai falar sobre tal tema. Gente, e o que eu estudei? E o que eu estudei? O que eu vi? O que eu li? O que eu corri atrás de informação para saber, né? 40 minutos, viu, Rafael? Sim, senhor. Mas eu me dediquei de montão. Minha esposa via. Acordava mais cedo, dormia mais tarde, todo dia. Aí chega o bendito dia lá da conferência. O pastor Rodrigo é uma benção, quase não gosta de falar, né? Eu lembro que ele foi se estendendo na primeira pregação dele ali. E depois que acabou, ele disse assim para mim: pô, Rafa, nossa, acho que eu demorei muito. Vamos fazer o seguinte, vamos pular a sua. Pensa na indignação. Nossa, Deus do céu, como assim, pastor? Eu fui pro banheiro orar. Por dentro estava morto de raiva. Mas eu fui. Deus me livra desse coração arrogante, orgulhoso e indignado, porque eu não vou falar. Desse jeito. Aí então, só depois que eu me quebrantei, que eu me humilhei, que eu falei, Deus, eu estou aqui para ouvir, não importa quem for dar palestra, que eu estou aqui para ouvir. Os irmãos sabem, né? Eu sou o primeiro pastor consagrado na nossa igreja. Todos vieram depois de mim. E como assim? Eu não falo? Fiquei bravo. Indignado. Aí depois que eu fui, eu orei e falei, não, Deus, eu estou aqui para receber do Senhor, não importa da boca de quem vier. Que o Senhor possa usar a vida de qualquer pessoa, qualquer pastor que for ministrar nesse evento. Aí depois disso, daí o pastor me chamou. Não, faz o seguinte, vai, pode pregar a sua assim. Ai, que benção. Mas às vezes é Deus nos testando, para saber até onde a gente vai. E o contexto aqui de Mateus 20 é o mesmo. Jesus, ele então vai ensinar esses homens a como ser grande de verdade, a como ser grande no reino de Deus, para que eles parassem com essa besteira de ficar procurando, né, saber quem é o maior, para que eles parassem com esse orgulho. O segundo, põe ele, por favor. A segunda coisa que nós vemos é humildade e serviço. Veja, Jesus, ao ver essa guerra de ego entre os seus próprios discípulos, ele ensina um princípio fundamental a eles. Sim, os discípulos de Jesus Cristo tinham uma guerra de ego. Você acha que na igreja não tem isso? Você acha realmente que todos aqui não tem problema? Tem. Eu lembro, pode ver, né? Eu participo do louvor aqui, eu só toco porque realmente não tem outro que toque no meu lugar, né? Meu filho está ficando melhor, aí vai assumir o meu lugar. Mas às vezes parecia alguém aqui e eu ia visitar e, pastor, o senhor toca? Eu falei, não, só engano, né? E realmente, quem manja de violão aqui, por exemplo, Wesley sabe, eu só engano, é só o básico, só para não ficar sem violão, só por conta disso. E eu sempre falo, né? Eu falei, não, eu toco só o básico, porque não tem outro, né? Aí teve um dia, veio um irmão que entendia o assunto. E eu falei para ele, não entendo, é só básico. Não, deu para perceber. Abusado? Como assim? Eu já fiquei bravo. Eu estava comendo pão de queijo na casa dele, já travou na garganta aqui já não, pão de queijo. Deu para perceber. Mas é verdade. Mas pode ver, o ser humano, ele detesta. Ele detesta ser colocado para baixo. Jesus Cristo, ele vai nos ensinar que o maior deve ser como aquele que serve. Olha no versículo 26, o que ele vai dizer? Acompanha comigo aí, por favor. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Aqui quando ele diz, né, o maior seja como o mais novo, era pelo fato do contexto judaico ali. Você sabe, os idosos tinham mais proeminência, os idosos não era apenas igual em nosso país, que apenas tem um lugar preferencial no ônibus. Não, lá eles de fato respeitavam os mais velhos. É tão certo que a Bíblia fala constantemente sobre isso. Eu coloquei apenas 2 versículos ali, põe ele, por favor. Levítico e Provérbios 16. Levítico, capítulo 19, 32, vai dizer assim: levanta-te diante dos idosos, honra a pessoa do ancião e teme o teu Deus. Eu sou o Senhor. Provérbios 16, 31. Coroa de honra é a cabeça branca, é alcançada andando em justiça. Ou seja, a Escritura sempre dá ênfase nas pessoas mais velhas. Dali vem a sabedoria. Dali vem a experiência. É tão certo que no primeiro livro de Reis,
onde o rei Roboão, ele precisa tomar uma decisão, e então ele toma o conselho dos mais jovens e toma o conselho dos mais velhos. E o que ele faz? Diz a Escritura que ele despreza o conselho dos mais velhos e fica com o conselho dos mais jovens. Por conta dele ter seguido os mais jovens, sabe o que acontece? O reino se divide. A divisão do reino de Israel aconteceu porque um homem deu ouvido a jovens e não ouvido à experiência, não aos de cabeça branca. Os 3 exemplos que nós vemos aqui nesses versículos, a respeito de servir, são traduzidos por diáconos. Aquele que serve, aquele que faz alguma coisa, literalmente aquele que trabalha como garçom. Aquele que serve. A igreja necessita de pessoas que servem, que façam esse esforço, porque a verdadeira grandeza no reino de Deus, ela está em ser humilde, está em se servir. Por isso Jesus diz, quer ser grande? Sirva. Se no mundo, quem é grande, aquele que é servido, na igreja, no reino de Deus, é diferente. E ninguém é tão grande que não possa servir. Você deve aprender este princípio de servir. Eu posso partir aqui do maior exemplo de todos. Veja, no versículo 27, Jesus vai dizer assim: pois quem é maior? Quem está à mesa ou que serve? Ou seja, você está ali, num restaurante, comendo. Quem é maior? É o garçom que está vindo servir você ou é você que está pagando pelo contrafilé, pela picanha? É quem está à mesa. Mas ele vai dizer, pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Jesus Cristo diz assim, eu estou em vosso meio, não para ser servido, mas para servir. E assim como eu estou dando este exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa. Estamos aqui para servir o outro. E não apenas para ser aquele sanguessuga que apenas, puxa, suga da outra pessoa, mas para servir. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, ali Paulo está dando mais alguns exemplos de como nós podemos servir. Olha o que Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 2. Não façais nada por rivalidade ou partidarismo, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Paulo já nos dá o princípio fundamental. Considere os outros superiores a si. Eu não sei quanto a você, mas esse eu acho um dos mandamentos mais difíceis. Se Jesus falasse assim para mim, ande sobre as águas, meu irmão, eu tentava a sorte. Considerar os outros superiores a si mesmo. É muito difícil. Ele ainda diz, não se preocupe somente com o que é seu. Não seja egoísta. Preocupe-se com o irmão do seu lado. Preocupe-se com quem realmente precisa. E então, depois de mostrar essa forma de servir, sabe o que ele faz? Ele dá o grande exemplo. Põe o próximo ali, por favor. Logo em seguida. Aí Paulo, depois de mostrar que nós devemos servir e preocupar com os demais, ele cita o exemplo de Jesus Cristo. Ele diz assim, versículos 5 até o 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Paulo fala a respeito de servir e logo em seguida cita o exemplo de Jesus. Jesus Cristo, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo forma de servo. Se Cristo Rei serviu, por que você não pode fazer isso? Você é o bambambam, você é o bichão. Lembra quando Jesus Cristo lavou o pé dos discípulos? Eu acho que Dia das Mães foi domingo passado ou retrasado? Não lembro. Passado? Dia das Mães, né? Foi domingo passado. E eu lembro de ter visto na igreja, mandaram o vídeo para mim lá, de uma forma de honrar as mães, né? Então eles colocaram as mães em cima que dotaram assim, e as mães tiravam os sapatos, e os filhos, as filhas, gente, que coisa linda. Vinha com um baldinho, toalhinha, lavar o pé da mamãe. Que coisa, hein? E eu estou vendo aquilo ali e falei, gente,
Isso aqui não. Uma que aqueles pés já eram limpinhos, né? Que qual mãe que vem com o pé chulezento aí? Ninguém vem. Os pés já não estavam tão sujos. E uma que eles pensam que honra a mãe, ao pai, isso aí é lavar os pés. Não é. Sabe o que é honra à sua mãe? Dá uma geladeira para ela. Micro-ondas. Menos trabalho. Assim se honra sua mãe. Mãe, vou lavar os pés. Não. Dá um sandália, uns carpã. Dá algo assim. É assim que a gente honra a mãe. Mas lembra, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, naquela época, gente, não havia sapatinho fechado assim, igual vocês estão aqui não, gente. Você sabe, né? Era tudo aberto, era sandália. Na verdade, o sapato fechado surgiu recentemente. Até algum tempo atrás, não sei se você já ouviu, aqui um pouquinho de cultura para você, não sei se você já ouviu aquele termo pé rapado. Já ouviu esse termo aí, pé rapado? Da onde que vem esse termo? Por exemplo, nas casas antigas, né, ali ao lado da entrada, havia tipo uma ferradura fincada no cimento ali, porque quem tinha dinheiro andava a cavalo e quem não tinha andava a pé. E quando se andava muito a pé, se chegava com o pé tudo sujo de barro. Então era uma forma de você raspar o pé antes de entrar na casa. Daí a expressão pé rapado. Ou seja, quem que é pé rapado aqui? Quem não tem dinheiro para comprar um cavalo. Só que na época de Jesus Cristo, aquele pessoal andava descalço, não tinha asfalto, era tudo terra batida. Tem uns irmãos que moram na roça, sabe como que é, né? Se andou o pé, já fica a marca do Havaiano assim, né? Quando você tira, é a tatuagem. Terra. Carro, hoje em dia, o escapamento solta fumaça para cima, né? Antes era jumento e camelo, que soltavam dois na terra. Junta terra com caca. E aqueles discípulos andando para lá e para cá com sandálias abertas. É tão certo que existia até escravos apenas para lavar os pés dos visitantes. Porque, como eles comiam sentado no chão, você imagina, né? Você acabou de pisar, andar, o maior caminho aí, tudo sujo. Aí você senta para comer, o cheiro do seu pé com o cheiro da comida não combina. Então havia alguns escravos separados especificamente para quê? Para lavar o pé das pessoas que chegavam. E o que Jesus faz? Se coloca como escravo nesse serviço extremamente insignificante, que muitos corriam desse serviço, e ele decide lavar os pés daqueles homens. Jesus se humilha fazendo o serviço que ninguém queria. Ele diz: eu vim para servir. Vocês também devem servir e não querer ser servidos. Agora você imagina, meu irmão e minha irmã, se você usa este princípio aqui no seu trabalho. Você está lá na sua empresa e de repente o chefe diz assim: olha, essa semana vamos fazer um serão que vamos precisar todo dia alguém para ficar 1 hora a mais aí. Você diz: eu. Ó, semana que vem vamos fazer um mutirão de limpeza, de limpar as fossas de bueiro. Você diz: eu. Gente, você tem noção do impacto que tem você fazer serviços que ninguém quer? Você se humilhar como Jesus fez? Ser voluntário para tudo? No reino de Deus, a Escritura vai dizer para mim e para você que nós não devemos buscar por posições, por reconhecimento. Nós devemos buscar servir. Servir. Se a igreja entendesse a importância de servir o próximo, servir a igreja, e não apenas adquirir, porque infelizmente, você sabe, tem algumas pessoas que são como sanguessuga. Elas só querem sugar. Sugar. Suga o pastor. Suga os irmãos. Suga o líder de pequeno grupo. E você vai lá para fazer as coisas. Ai, meu Deus, tão cansado. Ai, meu Deus do céu. Fala em comer, brota, gente. Fala, gente, vamos fazer um faxinão. Corre, gente. Servir. Servir os irmãos, fazer os serviços mais humilhantes e até insignificantes, é um sinal de grandeza, a Escritura vai dizer. Esses são grandes. Porque quando nós assim fazemos, nós não fazemos para as pessoas, fazemos para Deus. É para o Senhor que nós fazemos. Nós tivemos ontem o chá das irmãs aí, foi uma bênção. Louvado seja Deus, né? Minha esposa já agradeceu as irmãs aqui. O chá foi uma bênção. E as irmãs trabalharam de montão. E eu de vez em quando dava uma bisbilhotada lá no grupo da minha esposa lá, né? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou até tal hora colando prego. Gente do céu. Minha esposa acordando cedo, dormindo tarde, a mesa, toda aquela bagunça. E as irmãs estão certas em fazer isso. Parabéns.
É assim que se deve fazer. Esta é uma forma de servir ao próximo, ainda que o próximo não reconheça. Essa é uma forma de servir, nada em vão. Isso aqui é bobeirinha. Não, não é bobeira. É bênção poder servir. Se fizermos assim, pode ter certeza. Seremos recompensados? Pelos homens? Talvez. Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas por Deus é certeza. E terceiro, por favor, terceiro e último. Terceiro e último princípio. Os fiéis serão recompensados. Acompanhe comigo, versículo 28 até o 30. Diz assim: Vós sois o que tem permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai conferiu um reino, eu confio a vós. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esses discípulos, eles eram perfeitos? Claro que não. Eles tinham muitas falhas. Eles testaram os 70 vezes 7 de Jesus Cristo muitas vezes. Eu acho que depois que Jesus falou assim, olha, vocês devem perdoar 70 vezes 7, eu acho que ele pôs a mão na cabeça, o que eu fui falar? Meu Deus, isso aqui não dá. Eles erram de montão. Eles são muito falhos. Todavia, apesar da fraqueza, da imperfeição desses homens aqui, Jesus Cristo vai dizer assim: vocês têm perseverado comigo. Vocês não desistem. Vocês não saem por qualquer coisinha. Lembra que tinha um povo que Jesus Cristo deu um discurso mais duro, o povo foi embora. E os discípulos ficaram. Talvez pensando que Jesus ia dar uma aliviada. O que Jesus faz? E vocês? Por que vocês não vão também? Já manda essa, né? Aqueles homens fazem o quê? Permanecem. Permanecem. Ou seja, a grandeza no serviço cristão, ela não está só relacionada a uma habilidade natural ou a uma perfeição pessoal, mas à fidelidade, ao compromisso. Aqueles que se mantêm servindo sempre. Jesus, ele reconhece que em sua igreja, né, seus 12, as pessoas falhavam, e falhavam muito. Mas ele sabia que mesmo sendo falhos, eram homens fiéis. Eram homens que não iam embora por qualquer coisinha. Eram homens que não precisavam andar pisando em ovos. Se eu falar isso aqui, falando, vai ficar chateado. Gente, Jesus Cristo era pauleira. E aqueles homens firmes. E Jesus Cristo reconhece a fidelidade deles. Deus, ele valoriza quando somos fiéis. É isso que a Escritura diz. Os fiéis serão recompensados. Jesus disse, vocês vão reinar. Vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Vocês vão ser recompensados, ainda que a recompensa não venha de outras pessoas como vocês. Eu vou recompensar. E na nossa vida também é assim. A nossa fidelidade a Deus deve sempre ser algo que ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Talvez por isso não sejamos recompensados. Pelos homens, dificilmente. Na verdade, você vai ser tido como bobo, como otário, como puxa-saco de pastor. Seja fiel à sua igreja, à sua liderança. Vão te chamar de otário. Não importa. O que importa é sermos fiéis ao nosso Deus. Jesus, então, promete a esses homens o reino, posição e autoridade. É interessante, né, que provavelmente o único que queria reinar em terra, que era Judas, se desviou. Foi embora. Agora, esses outros homens, eles eram fiéis, serviam por obediência. E por conta de serem fiéis e obedientes, eles tinham abnegação. Eles pensavam no outro, em vez de pensar em si. Veja o exemplo de Pedro, Tiago e João. No dia em que a empresa deles mais rendeu, lembra? Eles pescaram a ponta do barco, né? Não estão conseguindo aqui, ajuda a puxar. Outro barco teve que ajudar. O pescador vive da pesca. Naquele dia onde a empresa deles mais faturou, Jesus disse assim, deixa as redes e venham ser pescadores de homens. Eles largam tudo na hora e vão servir a Deus. E vão, junto com Jesus Cristo, servir o próximo. Nós devemos servir aos outros com alegria, com dedicação, sabendo que, ainda que o outro não veja, Deus vai ver. Como eu disse, nós podemos, sim, até ser recompensados pelos homens. E é legal quando isso acontece. Nossa, é bacana.
Bacana. Mas a gente não deve esperar que o próximo nos recompense. Mas se você faz para Deus, meu querido irmão, minha irmã, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde Ele vai recompensar. Vai. Seja um servo, mas seja um servo não exigindo as coisas de Deus. Esse é o problema, né? Muitos querem servir quase que exigindo uma contra-resposta de Deus. Senhor, dupla honra, não esqueça, hein? Ah, aquele que não me ajudou. Esse aí vai se arrepender. Deus vai te engrandecer e te exaltar? Não. Não devem ser essas as ambições de um cristão. Eu sei que a palavra ambição é muito forte, né? Mas se pudéssemos colocar ela no sentido não pejorativo, mas no sentido bom, seria ambição por ser fiel. Apenas isso. Ser fiel. Ainda que ninguém veja. Eu olho, por exemplo, de José do Egito, que, longe da família, se coloca na posição de José. Longe da família. Com uma mulher do governante dando em cima dele todo dia. Ele novo, com os hormônios saindo pelo nariz. Ninguém ia ver se ele desse uma escorregadinha, gente. Ele poderia até argumentar, Senhor, não sou de ferro, né? O Senhor me fez com hormônios. Sou homem, estou no auge da virilidade. Não. Mesmo longe, sem ninguém conhecido por perto, o que ele faz? Se mantém fiel. Eu vejo Daniel que, em meio a 123 políticos corruptos, o único honesto. Único. Todos os outros, sem vergonha, né? Eu acho que a proporção continua sendo a mesma, né? Cada 123 se acha um honesto hoje em dia. Eu vejo Davi quando ele era jovem, ruivo, bonitinho. Você sabe, né? Gente, bonitinho não põe medo de ninguém. O que põe medo é aquele com o olho um mais para cima, o outro mais para baixo. Os dentes tudo torto. Esse aí põe medo. Davi, gente, a Bíblia diz que era bonitinho. Não dá nem medo, né? Diz a Escritura que o seu pai o coloca em um serviço insignificante. Cuidar de ovelha. Os irmãos grandes, fortes na guerra, e Davi fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Detalhe, a Escritura vai dizer que por conta da sua fidelidade ao seu pai, ele enfrenta um urso e enfrenta um leão. Por conta de ovelhas. Se é você, meu irmão, imagina só, tá vindo um leão em cima das ovelhas. Eu jogava uma e corria com o resto, eu deixava tudo. Errou, eu vou dar no pé. O que Davi faz? Enfrenta. Enfrenta porque o seu pai o tinha deixado responsável por aquilo lá. Eu e você, nós devemos exercitar a cada dia mais, cultivar a humildade em todas as áreas. Nem que seja naquele serviço mais insignificante. Lembrando que para Deus não há serviço insignificante. Eu sei que somos tendenciosos a alguns serviços, né? Não trazem glamour. Não trazem. Qual glamour traz você colocar os botões na camisa do seu marido? Às vezes não vai nem perceber. Se você não falar, não percebe. Qual glamour traz você limpar a mesma casa todo dia? Hã? E eu sempre brinco, né? Lá em casa é impressionante. A minha esposa, ela limpa a casa à noite e amanhã é sujo. Gente, que mistério. Vocês na casa de vocês assim, meus filhos já estão sonâmbulos. Que madrugada eu fico andando aí. E não adianta, é desse jeito mesmo, né? A casa bagunçada ali. São como as misericórdias do Senhor, não tem fim, renove-se cada manhã. Você vai ter serviço. A vida inteira, irmã, vai ter serviço. Faz parte. Mas eu e você devemos cultivar a humildade até nas coisas mais insignificantes. Eu estou encerrando, eu lembro, já citei várias vezes aqui, né? Aquele videozinho da Mulher Invisível. Se você não assistiu, assista. Assista. Né? Não estou falando daquele filme que a Luana Piovani fez, não. O outro, né? Onde uma mulher, basicamente é isso, né? Ela vai buscar o filho na escola. O filho sai, passa no portão e passa reto. Finge que a mãe não está ali, invisível, vai embora. Em casa, o marido anda para lá e para cá e quase tropeça nela, mas finge que não a vê. E às vezes ela se pega e nossa, mas eu faço, lavo. Vocês não estão me vendo? As pessoas não dão a mínima para ela. Nada. Então ela fica angustiada, fica triste. Como assim? Ninguém me valoriza. E a moral do vídeo, né, da história é essa. Olha, ainda que os outros não vejam, Deus vê.
As coisas mínimas que você faz. Cada pano que você torce dentro do balde. Cada botão que você apregoa na camisa do seu marido. Cada linha que você costura o joelho da criança que rasgou lá a calça. Deus vê. E é isso que eu e você devemos lembrar. Não estamos aqui para buscar aplausos dos outros, proeminência, mas estamos aqui para servir. Servir a outros é um privilégio e é a expressão do verdadeiro amor. Devemos sim perseverar na fidelidade a Deus, mesmo diante das dificuldades. Todavia, lembrar que nós servimos a Deus, sabe quando? Quando servimos o próximo. Quando fazemos pelo próximo. Quando nos dedicamos ao próximo. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Sirva a Deus servindo a sua igreja. Você percebeu o tanto de gente que tem aqui que poderia estar ajudando e às vezes não ajuda. A igreja precisa de gente para tudo, para tudo. Precisamos de homens que se levantem como líderes de pequeno grupo, de pessoas que abram a porta de suas casas para os pequenos grupos. Precisamos de pessoas no louvor. Precisamos de pessoas limpando a igreja. Precisamos de pessoas que fiquem na portaria, pessoas que ajudem, que contribuam financeiramente de todas as formas. Só que muitas vezes, não, eu venho, sento, pego, vou embora. E às vezes não sabe porque a vida é uma angústia. Aprenda a servir o outro, a enxugar lágrimas alheias. Porque se você se dispuser a fazer isso, dificilmente você vai ter tempo para chorar, tempo para pensar nas suas angústias. Que sejamos de fato inspirados por Jesus a sermos verdadeiros servos. A falar assim, olha, o que precisa? Conta comigo. Que venhamos aprender como Jesus Cristo a colocar o interesse dos outros acima dos nossos, vivendo uma vida de serviço e que glorifique ao Senhor. Que nós não sejamos apenas um sanguessuga, aquele que apenas vem, pega a sua parte e vai embora. Mas que Deus nos dê constantemente a graça de sermos instrumentos de bênção na vida de outros também. Amém, meus irmãos?